Olá, queridos amigos. Continuando a nossa expedição, visitaremos pontos muito importantes a serem analisados e olhados com todo carinho e cuidado. As previsões para o discipulado. Jesus nos traz outras predições ao longo dos evangelhos, lembrando aqui do que encontramos em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui sim, Jesus já traz uma previsão, uma predição ampla, genérica de tribulações e dificuldades para a vida nesse mundo material, inclusive para aqueles que o seguissem, inclusive para aqueles que se fidelizassem à sua mensagem. Por isso, toda a autenticidade, veracidade das palavras de Jesus. Ele não promete regalias ou privilégios àqueles que escolhessem estar ao seu lado. E assim, mais especificamente no sermão, ele nos diz: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o que será que os estudiosos nos dizem acerca dessa passagem em relação às futuras perseguições dos seus? Joseph Ratzinger vem nos dizer que o anúncio do evangelho permanecerá sempre sob o signo da cruz. A cruz é e continua sendo o sinal do Filho do Homem na luta contra a mentira e a violência, a verdade e o amor. Não tem outra arma senão o testemunho do sofrimento e Filho do Homem aqui. Lembrando, veremos mais à frente, mas é uma expressão idiomática com a qual Jesus se autodenominava, extraída do livro de Daniel. Carson nos diz que a despeito, ou quer dizer, apesar da perseguição e com frequência por causa dela, as boas novas são pregadas como testemunha a todas as nações, e Carter nos diz que hostilidade é a reação normal do status quo para a missão dos discípulos de proclamar e implementar o império de Deus demolidor e transformador. E aqui uma observação. Sim, todos aqueles que se incumbiram de espalhar a mensagem do Evangelho foram recebidos com hostilidade. Por quê? Porque a mensagem da Boa Nova ia contra os interesses pessoais das criaturas. Ia e continua indo, né? Porque o Evangelho é todo um convite ao amor, ao perdão, à transcendência, à fraternidade, ao desenvolvimento de virtudes sublimes e divinas. E se naquele momento nós não estivermos preparados para isso, aquela mensagem vai incomodar. Aquilo irá contra aquilo que queremos vivenciar. Então, foi por isso que os discípulos e apóstolos e seguidores e trabalhadores, independente de exercerem posições dentro de uma determinada organização ali, todos aqueles que sentiram essa vontade de multiplicar o evangelho foram recebidos dessa maneira, e que possamos refletir se a mensagem do evangelho ainda nos incomoda em alguns pontos. Se realmente estamos dispostos a deixarmos de olhar apenas para nós, para podermos olhar para o nosso redor.
não é mesmo? Wallace nos traz a sua visão através da interpretação dos fatos históricos que ocorreram ao longo da humanidade. Todos esses fatos mencionados anteriormente por Jesus a respeito do futuro de seus seguidores ocorreram, na verdade, não muito tempo depois daquele momento e antes da invasão de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Os registros históricos relatam que os primeiros seguidores de Jesus, os cristãos primitivos, foram perseguidos e mortos não somente pelas lideranças judaicas e pelos demais judeus, seus irmãos, mas também pelos romanos. Até que anos mais tarde, já no século IV, houvesse, enfim, a legalização do cristianismo em 313 depois de Cristo, concedida pelos imperadores romanos Licínio e principalmente Constantino I, através do Edito de Milão, após a sua conversão àquela religião que se deu um ano antes. E aqui, sim, realmente essas perseguições ocorreram. Lembremos do mártir Estevão, que temos relatos no livro de Atos, e temos um belíssimo livro, Paulo Estevão, que Emmanuel nos presenteia com a história e a ligação dele e o apóstolo Paulo. Temos o próprio apóstolo Paulo, que foi perseguido, que foi recebido com pedradas em vários lugares nos quais ele levou a mensagem, que foi acusado de tantas coisas e permaneceu firme. E alguns corações, sim, trataram de acolher essa mensagem. Esses corações que acolheram essa mensagem buscaram também multiplicar ao preço de muito sacrifício, ao preço, muitas vezes, de suas vidas. E é graças a esses corajosos e valorosos trabalhadores que estamos aqui hoje, podendo falar de Jesus, dos seus ensinos de igualdade, de amor, em uma rede de internet, sem sermos perseguidos, sem sofrermos consequências ou sem sermos tolhidos nessa possibilidade. Então, a nossa gratidão e a nossa reverência a eles. E o que mais que podemos extrair? O quadro de vulnerabilidade que os discípulos iriam se encontrar é traçado por Jesus. Carter nos diz: a vulnerabilidade à pressão externa dessa comunidade minoritária alternativa é muito evidente. As advertências de tribulação crescente alertam e preparam a comunidade para permanecer fiel até o fim. A ilegalidade, quer dizer, a iniquidade seria tudo que é contra a moral. A iniquidade é tudo aquilo ligado ao que é mal, ao que é o perverso. Resume a tribulação e a maldade crescentes evidenciadas por falsos profetas. Guerras, fome, terremotos, perseguição, alienação, apostasia. Apostasia é o abandono da fé, o abandono da crença. Mencionados em 24:3 e 24:12, referindo ao Evangelho de Mateus. O amor que esfria abraça tanto o amor a Deus quanto o amor aos outros, incluindo perseguidores e outros discípulos. Então, aqui Carter já nos traz um panorama um pouco mais amplo. Jesus prepara aquela comunidade que estava ali vulnerável diante de tantas coisas que iriam acontecer, e muitos poderiam desistir diante de tamanhos obstáculos. E Jesus convida a essa perseverança, dizendo: sim, até o amor de muitos pode se esfriar, no meio de toda essa tribulação surgirão, sim, outros falsos profetas que tentarão ludibriar-vos, mas sim, persevere. E lembrando que não é a primeira vez que Jesus traz
essas predições aos discípulos. Jesus adverte os discípulos sobre perseguições que eles sofreriam e também dissidências e traições entre irmãos, pais e filhos. No discurso ao discipulado em Mateus, versículos que estão lá no capítulo 10, desculpem, de 17 a 23 especificamente, encontramos advertências bem parecidas às aqui estudadas. Então, convido a todos a darem uma olhadinha ali no discurso ao discipulado, que Jesus também traz essas previsões e predições para os discípulos. E aqui, Jesus sim convida a perseverar até quando? Os capítulos 24 e 25 oferecem, assim, esperança e encorajamento. O presente não é permanente. Requer fidelidade e vigilância no conhecimento de que o futuro glorioso de Deus é garantido. Deus superará tudo o que se opõe à comunidade e aos propósitos de Deus. Eles também posicionam consolação. Em vista desse futuro, vale suportar a angústia presente, custe o que custar, é o que nos diz Carter. Cláudio Fajardo, um escritor, autor espírita, diz: perseverar é manter-se firme e constante. Jesus aqui se refere àqueles que, mesmo sofrendo a iniquidade, mantêm-se no bem na vivência evangélica. É imperioso perseverar, porém, nas boas atitudes. Então, é como se Jesus dissesse assim: irão acontecer coisas difíceis, irão acontecer coisas ruins, né? Em relação a vocês encontrarão isso pelo caminho, mas persevere, vale a pena. Isso também passará, porque tudo está sob o olhar justo e atento de Deus. Perseverem até o fim. Só que a que fim referia-se Jesus? Então aqui Jesus está convidando sim ao ânimo. Existe algo além dessas perseguições. Existe algo além de tudo isso que vocês conseguem enxergar e imaginar. E que fim é esse? Olha que nos diz Wallace: somente quando o seu evangelho, que são os verdadeiros princípios contidos no cristianismo, a boa nova ou revelação do Cristo, for levado e ensinado, principalmente assimilado e praticado em todos os lugares do mundo, é que então chegará o momento profetizado referente ao fim daqueles tempos proféticos, daquela mencionada e longa estação ou era. E aqui, lembrando que já foi realizado um estudo belíssimo acerca das profecias de Daniel, relacionando essas profecias às profecias contidas no discurso. Mas, então, aqui não entraremos em sua temporalidade, seus marcos históricos e nos acontecimentos. Nos ateremos à interpretação para um campo que está além da materialidade. E então aqui Jesus está nos convidando, sim, persevere. E o Wallace interpreta: persevere-se porque esse ciclo de perseguições passará, ele terá um fim. Quando esse evangelho for totalmente difundido, divulgado e assimilado e vivenciado. E vamos ver agora o que nos diz Kardec em A Gênese. Ele nos traz um importantíssimo apontamento que nos auxiliará e muito na compreensão do significado de fim, expressão essa que encontramos nos versículos estudados. Vamos lá.
É o fim do mundo que Jesus anuncia quando prediz sua nova vinda e ao dizer, quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá? Não é racional supor que Deus destrua o mundo precisamente no momento em que ele entrará no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que, em tais condições, não seria justificada. Como a prática geral do Evangelho deve levar a uma grande melhora no estado moral dos homens, trará por isso mesmo o reinado do bem e acarretará a queda do reinado do mal. É, pois, ao fim do velho mundo, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e por todas as más paixões que o Cristo fez alusão ao dizer isso, mas esse fim ocasionará uma luta, e é dessa luta que sairão os males que ele previu. Meus queridos, fica até difícil nós complementarmos alguma coisa depois dessas palavras de Kardec, porque não será o fim do mundo, será o fim do velho mundo. Esse mundo governado aqui pelo luxo, pelo poderio, esse mundo governado pelos interesses próprios, é o fim da velha criatura, porque ao momento que as pessoas vivenciam esse evangelho, há naturalmente, consequentemente, a transformação moral dessa criatura. E assim, é da transformação individual da criatura que nós chegamos à transformação de uma coletividade. E assim, aquele que perseverasse até o fim, ele seria salvo. Mas seria salvo como? O que significa essa salvação? Ele seria redimido, liberto das suas mazelas, da sua inferioridade. Ele seria salvo do egoísmo, salvo do orgulho, salvo de tudo aquilo que afasta a criatura do Criador. O que mais nós podemos extrair indo um pouco além das predições e da interpretação através da historicidade? Salvação. Que dias são esses que o Cristo previu? Perseguição, dissidência, iniquidade, apostasia, esfriamento do amor. Como sobreviver a tal situação? Quanto tempo perdurarão? Será que existe algum equívoco nesta assustadora predição? E se ainda não será o fim, quando seriam os dias de glória, há tanto tempo esperado? O amor de Deus regendo tudo, da natureza aos principados. Como encontrar o caminho que leva a essa vivência? Persevera e constrói o cadinho, ele diz, das sublimes virtudes em seu interior. Dá sempre o melhor em tudo o que for, até o dia em que ouvirás com alegria a ecoar, nos recônditos mais íntimos do coração a pulsar, é chegada a tua salvação, pelo amor a Deus e aos irmãos, estás libertos da dor e do pesar. Outros valores irão governar o teu íntimo e o de todo aquele que em nova criatura se transformar. Sim, meus queridos, Jesus estava falando em um momento que chegaria, em um momento em que seria o fim de tudo isso
que nós podemos ver ao redor para um outro estado. Um outro estado em que imperasse, não isso, o luxo e todas essas coisas. Um estado em que imperasse outros valores. Um mundo em que vivenciasse aquilo que é o principal e o verdadeiro em nossas vidas. Sim, um mundo onde prevalecesse o sol da luz divina brilhando no interior de cada criatura. E isso, como eu costumo dizer, é lindo, é esse novo mundo que Jesus vem anunciar e predizer. Mas vamos dar seguimento, porque ainda temos muita coisa boa para ver pela frente. Vamos lá, agora com o evangelista Lucas. E Lucas também traz as suas ponderações acerca do tempo dos gentios, lembrando novamente que dissemos no primeiro estudo que fizemos essa separação do sermão profético para estudo, adotando aquela separação que foi realizada pelo nosso querido companheiro Paulo, que achei, como reafirmo, muito didática. E essa inserção que ele nos traz do evangelista Lucas auxilia-nos na compreensão desse tempo dos gentios. Aqui se referiu Jesus. Então vamos lá. Lucas, então, vem nos dizer acerca do tempo gentio. Lá no seu Evangelho, capítulo 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Em algumas traduções, nós encontramos que Jerusalém será pisada pelas nações e até que o tempo dos pagãos se completem, né? Primeiramente, precisamos entender o que significa a palavra gentil. A palavra gentil designa um não israelita, aquela pessoa que não pertencia, não era nativa da nação de Israel. E deriva do termo latino gens, significando clã ou um grupo de famílias, e é muitas vezes usada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram essa palavra para designar coletivamente os povos e as nações distintos do povo israelita. Com o mesmo sentido de gentil, existe o termo goi do hebraico. Para que um homem gentil, não descendente de Abraão, pudesse ser incluído como parte do povo judeu, devia antes que tudo aceitar ser circuncidado. Uma vez circuncidado, ficava autorizado a ser considerado igual a qualquer nacional, com os mesmos direitos e obrigações que todos os demais israelitas. Mas ser circuncidado não significava converter-se em um israelita, simplesmente ficava autorizado a ser tomado como um gentil aceito por Elohim, para participar de todas as bênçãos e obrigações da aliança. Gentil era então todo aquele que não havia nascido no território de Israel. Mas não era só isso. Eram todos aqueles que tinham outras culturas, culturas pagãs, crenças politeístas, enquanto o povo de Israel era monoteísta, acreditando em um Deus único e se fidelizando a esse Deus.
E é isso que fazia toda a diferença. Então, para o povo de Israel naquela época existiam os israelitas e todos os outros. E dizer que o tempo seria dos gentios significava para eles dizer que seria um tempo em que todas as coisas seriam dominadas por outros deuses, por outros valores, que não os valores de Deus único, do Deus verdadeiro. Então, para eles, significaria um tempo difícil. E aqui, fazendo um parênteses, uma observação. Vocês devem ter percebido que falamos a palavra Elohim. E o que significa isso? Elohim é um substantivo que se refere a Deus. Só que no judaísmo, a maneira como Deus se relaciona com as criaturas recebe um nome específico, porque Deus, sim, no entendimento deles, é amor e justiça. Então, a face do amor de Deus é denominada de Adonai, o Eterno. E enquanto a face da justiça é denominada ou recebe o nome de Elohim, certo? Então, vamos continuar com o entendimento desse tempo dos gentios. O que mais nós podemos compreender? Aqui é a visão e interpretação do Wallace Oliveira. Cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos, referindo às fortes perseguições que ele deveriam sofrer ao longo do tempo e principalmente ao que ficou conhecido na história como sendo a diáspora judaica, a dispersão involuntária dos judeus de Jerusalém, que fugiram para outras nações vizinhas após a invasão romana em 135 depois de Cristo. Situação prevista também no antigo livro do Deuteronômio. Jerusalém será pisada pelos gentios ou invadida pelos povos não judeus, o que de fato ocorreu, visto que aquela cidade foi posteriormente invadida e dominada não somente pelos romanos a partir de 70 depois de Cristo, mas também ao longo do tempo por outros povos vizinhos, principalmente pelos muçulmanos em 634 depois de Cristo, pelos turcos otomanos em 1517 e mais recentemente pelos britânicos em 1917. E em seguida, Jesus revelou a eles que tudo aquilo que deveria ocorrer até que os tempos dos gentios se completem, quer dizer, isto é, até que aquele período de tempo chegasse ao seu fim. Nas entrelinhas, a preciosa informação de que existia uma razão, um prazo, um limite máximo de tempo determinado para que todas aquelas coisas acontecessem sobre Jerusalém. Havia um plano divino traçado para o mundo, regulando todos aqueles acontecimentos. E ele continua nos dizendo, Wallace, que existem dois entendimentos acerca desse tempo dos gentios. O entendimento tradicional, período em que os povos estrangeiros ou não judeus controlariam a santa cidade de Jerusalém, até que ela fosse posteriormente restituída aos judeus. De fato, após 1878 anos contados desde 70 antes de Cristo, quando houve a eclosão da Primeira Guerra Judaico-Romana e a posterior expulsão dos judeus de Jerusalém, Israel, enfim, proclamou a sua independência em 1948, restaurando
o seu anterior status político que havia perdido há séculos, porém a contenda naquela região persiste até hoje. Só aqui, meus queridos, fazendo uma correção, é 1878 anos contados desde 70 depois de Cristo e não antes de Cristo. Então, esse seria o marco temporal para o início do tempo dos gentios. Mas existe um outro entendimento heterodoxo. O período de 7 tempos proféticos equivalentes a 2.520 anos, demarcando assim um outro ponto de partida pretérito, como sendo a referência para a sua contagem. Então, assim, alguns estudiosos acreditam que esse longo período deva ser contado a partir não de 70 depois de Cristo, né, mas sim a partir de 605 antes de Cristo, época da conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, com o consequente exílio dos judeus que foram levados cativos para a Babilônia. E aqui, então, uma interpretação do tempo dos gentios segundo a historicidade, mas isto já foi visto com maiores detalhes nos estudos da profecia de Daniel. Aqui gostaríamos de propor uma outra reflexão. O tempo dos gentios, então, seria aquele tempo onde prevaleceria os valores do mundo, não só para Jerusalém e para o povo de Israel, para toda a humanidade. Seria aquele tempo em que todas as paixões, haveria o império do egoísmo, tudo aquilo dominaria a Terra, a humanidade por um certo período, e com a eclosão vindo à superfície de toda essa inferioridade inerente ali as pessoas que vivenciavam naquela época, guerras iriam surgir, conflitos iriam eclodir. Só que tudo isso faz parte de um processo de transformação. Transformação dessa humanidade. E isso é lindo. Por quê? Porque aqui vemos toda a bondade e misericórdia divina concedendo à humanidade o livre-arbítrio, deixando a humanidade crescer com as próprias pernas, através das suas quedas, das suas batalhas, dos seus desencontros. E aí nós conseguimos compreender a grandeza de Deus, porque ele simplesmente poderia ter chegado e falado: não, chega, imperará a minha ordem. Não, mas ele deixa, ele permite que a humanidade encontre essa ordem que virá depois do caos, ordem que virá depois da desordem, ordem essa que virá regida pelo seu amor. Então, aquele tempo dos gentios era o tempo necessário para a humanidade, através das suas próprias experiências, conseguir se transformar, evoluir e progredir em todas as áreas. Mas nós temos um outro olhar que nos é proporcionado por Joseph Ratzinger. Ele vê um pouco diferente esse tempo dos gentios. Ele diz assim: à primeira vista, parece que Lucas teria sido o único a atenuar essa ligação. Mas, vendo com atenção, descobre-se que esses tempos dos pagãos, com palavras diversas, e em outro lugar do discurso de Jesus, aparecem anunciados também em Mateus e Marcos. E nós veremos, sim, meus queridos, aqui em Mateus 24:14.
E entre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, insere-se então os tempos pagãos. O essencial está na afirmação fundamental e no vaticínio, que significa profecia, de um tempo tal que, sem cálculo sobre sua duração, devia ser e foi interpretado pelos discípulos, sobretudo, como uma missão, realizar agora o que foi anunciado e exigido, isto é, levar o evangelho a todos os povos. O vaticínio, a profecia do tempo dos pagãos e o dever daí resultante é um ponto central da mensagem escatológica. E aqui, então, o que Joseph Ratzinger vem nos trazer? Que esse tempo dos gentios seria o tempo agora a ser dedicado para os gentios. Porque o povo de Israel já havia recebido os 10 mandamentos, as mais diversas profecias contidas nos livros dos profetas, e Emmanuel vem nos dizer que no livro A Caminho da Luz, esse livro dos profetas é um verdadeiro poema de verdades eternas. Jesus havia nascido ali no território de Israel. Então, simbolicamente, o território de Israel recebeu, então, a mensagem divina. E agora era o tempo dessa mensagem se estender às outras nações, porque elas também tinham o direito de conhecerem essa verdade que liberta. E, assim, o universalismo da mensagem do Evangelho está implícito nesse tempo dos gentios, sob o olhar do Papa Bento XVI. E também a inclusão, porque somente o povo de Israel seria o beneficiário dessa mensagem. Todas as nações deveriam, sim, recebê-la. Olha que olhar maravilhoso, né? Um olhar não exclui o valor do outro, mas eles se complementam. E mais uma reflexão para nós aqui. Tempo gentil, será devaneio ou não? Tempo pagão não é o dia, mês e ano que contamos, está além do que avaliamos. Sua chegada em Jerusalém, quando não se sabe ao certo, onde o templo está deserto. O que na verdade se esvazia é o sentimento sublime, tipo raro que imprime a presença de Deus ao redor. Gentil ao tempo que despreza as leis divinas e acredita que domina as rédeas transitórias da vida, representa o limiar do homem velho cristão que vivencia a lição que Jesus veio ensinar.